Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Outspoken Market. Leandro Guerra falando, aula 23 de Python para finanças quantitativas. Para que você entenda essa aula, eu preciso que você naturalmente tenha assistido todas as aulas anteriores dessa playlist e que você também se recorde deste vídeo aqui, que é chamado de Aplicando Árvore de Decisão no Ibovespa, onde eu explico a teoria da árvore de decisão. Porque nós rodaremos uma para a nossa aula de hoje, então eu não vou ficar explicando a teoria da árvore em si, porque isso já está presente em aulas anteriores, mas eu quero que vocês entendam, eu preciso que vocês entendam o modo no qual eu estou raciocinando. Porque na verdade isso é o mais importante da aula inteira. Ah, mas o código, mas é que o modelo, beleza, isso você aprende, isso você faz um diferente, às vezes você vai usar um ativo aqui também diferente do exemplo que eu vou dar, não importa. Eu quero que você aprenda os princípios. Tudo que você vê aqui no canal, eu quero que você entenda os princípios. Por quê? Princípios são generalizáveis, você consegue aplicar em qualquer coisa. Beleza? Então, para você que é novo aqui, se inscreve no canal. Para você que já é de casa, deixa o like, compartilhe, certo? E vamos lá. Eu acesso a internet como todos vocês e de vez em quando eu dou uma sapeada em grupos de trading por aí, porque a gente sempre aprende alguma coisa. Na verdade, mais quase você desaprende um monte de coisa, mas às vezes você aprende alguma coisa. E eu não me lembro exatamente qual. Tinha um sujeito falando que existia um tal padrão, tá? Que eu nomeei 221, mas o padrão era o seguinte: a cada dois candles de uma cor, se você tivesse um candle de outra cor diferente, obviamente desses dois, existe, ele clamava, a pessoa clamava, 70% de chance dessa cor ser a mesma também no próximo candle. Tá? E isso, obviamente, tinha que ser feito a favor da tendência. Então, acima das médias, você operaria a favor e abaixo da média, você faria um short. Aí você olha aquilo, a pessoa fala com tanta convicção, depois tem aquele monte de comentário, aquele monte de ruído, aquele monte de barulho que não serve para nada. Mas eu falei, tá, vamos dar um crédito, tá? Vamos pegar e vamos programar esse negócio aí, essa história que eu peguei e chamei de padrão 2.1. Então, o título da aula, eficiência do padrão 2.1, é justamente isso. Então, nossas queridas bibliotecas aqui importadas e transponidas, e aqui o download dos dados. Eu otimizei essa aula para que a gente pudesse rodar para a Petrobras, tá bom? Então, Leandro, mas eu mudei da Petro, pus o Ibov e não ficou bom. Por quê? Eu otimizei a aula para que ela funcionasse para a Petrobras. Leandro, mas otimizou para a Petro, então o modelo não funciona por qualquer coisa? Repito como um mantra e você vai pegar um papel e uma caneta agora e escrever. Um modelo matemático, ele é uma representação da realidade. A Petrobras é uma realidade diferente da do Ibov, que é uma realidade diferente da do dólar, que é, eu acho que a única coisa que eu concordo com esse pessoal da análise técnica é esse tipo de coisa. Cada ativo tem um comportamento diferente, o que é óbvio. Tá? Então, naturalmente, o modelo matemático ele vai representar um comportamento diferente. Então, o modelo ele vai bem para Petro. Tá? E esses modelos que eu passo em aula, eles servem para você não começar do zero. Eles servem como ponto de partida. Aí, se você é um cabra esperto, o que você vai fazer? Você vai pegar as aulas anteriores, seja as de Python, seja as outras que eu dei da playlist de finanças quantitativas, tem dezenas, para não falar já uma centena de exemplos de variáveis. Você vem aqui, programa essas variáveis, enriquece esse modelo, otimiza para o papel que você quer operar, lembrando de operar um único papel e está feito. Mas precisa de um pouquinho de fosfato para fazer isso, né? E esse fosfato ele advém de você sentar a bunda na cadeira e ter um pouco de dedicação, se concentrando em fazer uma coisa só, tá bom? Então peguei a Petro, um espaço de tempo aqui relativamente decente, 2015 até 2023, então no dia que eu gravo esse vídeo, que dia é hoje? Hoje é 27 de julho, então a gente tem aí uma boa margem, captura os dados do Yahoo Finance, calculo os retornos, pego um alvo aqui de um dia, porque o padrão era simplesmente aquele de 2
da mesma cor, você segue o que está acontecendo, e aí a gente vai ver o que acontece. Depois, aí obviamente, tem aquela, né, a poesia do professor. E aí esse professor que vos fala já está fazendo isso há bastante tempo, conhece um pouco de certas coisas e aí a gente dá uma ajustada. Então a gente calcula aqui uma média móvel de 2 períodos, tá? Por quê? Vamos lá. Primeiro padrão, que eu chamei aqui de 2-1 green. Ou seja, eu tenho uma tendência de alta, naturalmente preços acima da média móvel. 2 candles vermelhos aparecem, aí aparece um verde. A pessoa dizia que há 70% de chance desse outro, né, quarto candle, portanto, ser verde. E aí você consegue pegar justamente ali ao oferir algum lucro. Então, nesse 2-1 green, eu verifico 2 candles para trás, se ele foi vermelho, ou seja, se simplesmente o retorno for menor do que zero, e, obviamente, o candle anterior tem que ser menor do que zero e o candle atual tem que ser verde, maior do que zero, o retorno. Concorda comigo? Aí eu faço um adjusted close maior do que a média móvel, ou seja, o preço está acima da média móvel. Se isso é verdade, então significa que me existiu o padrão, retorna 1. Se não é verdade, não existiu o padrão, me retorna 0. E o contrário é verdadeiro. Se o preço estiver abaixo da média móvel, então eu vou buscar por 2-1 red, ou seja, preço abaixo da média móvel. Fez 2 candles vermelhos, aí faz um verde. Tá? A chance de eu ter exatamente essa outra ocorrência, fazem 2 verdes, aí eu tenho um vermelho voltando para a tendência e a chance de eu ter um outro vermelho na sequência, né, é exatamente essa daí. Então tá aqui programado com essa lógica. 2 candles verdes, então 2 candles anteriores, um é verde maior do que zero, o imediatamente anterior maior do que zero é verde, o atual abaixo de zero, então significa que a gente quer buscar se o próximo de fato vai ser vermelho também ou não. Então, 1, se esse padrão existir, 0, se esse padrão não existir. Isso nos dá, se eu coletar os dados, o seguinte data frame. Tá? Então, aquilo que ele trouxe do Yahoo Finance para a gente, o retorno a gente calculou, o alvo, tá? Que está ali em um dia, deslocado, a média móvel e o padrãozinho. Vamos ver se é verdade? Ou seja, se existir o tal do 2-1 green, que é o padrão que a gente viu lá em cima, eu vou comprar. E, obviamente, tem que substituir os custos operacionais. Aqui está de 0,1%. Se eu não tiver tal caso, ou seja, se eu tiver o outro caso, os dois vermelhos, os dois verdes e o vermelho na tendência de baixa, se ele acontecer, eu vendo o target do short, também desconto os custos operacionais. Do contrário, eu não faço nada, porque eu só vou fazer alguma operação, então, se aparecer o tal padrão. E aí eu calculo aqui um retorno simples acumulado desse cara. E aí a gente dá uma olhada aqui para ver qual que é o retorno. Ficou meio bosta, né? Leandro, mas vamos mudar a média móvel lá então. Vamos pegar aqui e muda a média móvel. Põe uma média móvel de 20 períodos. Aí você põe aqui de 20 períodos. Você roda de novo naturalmente aquilo lá. Tá? Aí você olha também que ficou menos pior, mas ainda ficou ruim. Mas poxa, tá ao contrário. Então, se eu, ao invés de ter essa lógica doida aí, eu fizer o contrário, quando aparece um padrão eu vendo e quando aparece o outro padrão eu compro, vai me mudar o resultado? Né? Só invertir ali a ordem dos alvos que eu tive. Não é que só inverter muda a curva. Por que eu fiz esse exemplo simples agora? Porque muita gente me pergunta, fala, Leandro, se eu tenho um modelo ou uma estratégia, qualquer coisa, que vai ladeira abaixo, basta eu operar ao contrário, então, para ela ir ladeira acima. Não, porque você tem os custos operacionais. A estratégia é boa, você faz descontando o custo operacional, porque a vida real tem custo operacional. Leandro, muda então a média móvel pra gente aí. Vamos pôr 10 períodos de média móvel. Vamos rodar tudo aqui de novo, né? Porque eu fiz célula para ficar mais didático. A gente roda de novo.
Tá? Aqui, ó, com 10 de média móvel também não funciona. Ah, vamos mudar o retorno, ao invés de ser o candle logo depois, vamos pôr aí, sei lá, 5 candles depois. Vou pôr aqui 5 candles depois. E aí a gente olha que, opa, ficou positivo. Mas ficou positivo, mas em 8 anos você praticamente está de lado. Na verdade, em 8 anos você está com 40%, você está melhor que muito fundo de gestorzinho metido por aí, certo? Porém, não é isso que você busca, porque você não busca um drawdown de 70%, tá? Ou seja, qualquer combinação que você tente fazer aqui, do padrão, não funciona, tá? Ou seja, naturalmente, não é alguma coisa. Aí você fala assim, não funcionou. Será? Leandro, é óbvio que não funcionou, cara. Você pôs ali o gráfico do retorno, né? Assumindo que o código tá certo, funcionou. Aí entra a modelagem matemática. A modelagem matemática não faz milagre, mas ela pode ajudar a consertar bastante coisa. E se, de uma maneira simples, a gente convertesse essa estratégia e deixasse um modelo pensar pra gente quando esse negócio tem que acontecer. E aí? Pode ser que dê certo, hein? Não sei, vamos tentar. Então, eu pego o meu data frame, jogo fora os NAs, seleciono como variável os dois padrões e o nosso alvo. Por quê? Porque eu vou separar aqui em 15, 16, 17 e 18, ou seja, na verdade são 4 anos para treinar o modelo, e a gente vai testar com 19, 20, 21, 22 e metadinha de 23, então 4,5 anos. Pego o meu dado de treinamento, meu dado de teste, eu vou manter apenas para o X, por isso que você precisa assistir a aula de árvore de decisão caso você não tenha assistido, senão você não vai entender o que eu estou fazendo. Você vai manter como seu X essas variáveis e vai manter no seu Y o seu alvo. E a gente roda uma árvore de decisão com uma tarefa de regressão simples. Por que eu rodo isso simples? Porque eu quero ter uma primeira intuição se qualquer trabalho adicional aqui vai me dar algum efeito. Porque se eu já tiver evidência de que não vai dar, eu não vou gastar meu tempo. Por isso que a gente começa do simples. Faço, então, o cálculo. Treina a árvore, né? Essa linha aqui, até para deixar para vocês, é a linha que treina o modelo, tá bom? Aqui eu faço a previsão desse modelo treinado na base de treinamento, faço na base de teste, e eu vou calcular com o Mean Squared Error, tá? Com o MSE, pode ser o MAI, pode ser o MAP, qualquer ideia de um modo geral, para deixar simples. É que, primeiro, esse erro tenha que ser próximo à média da base. E 2, a diferença do erro do treinamento para o teste tem que ser pequena. Tá? Pequena quanto? Na casa dos 10%, mais ou menos 10%. Respeitou. Então, esse modelinho aqui ele é decente, porque a gente tem o erro quadrado médio no treinamento de 0,057 e a gente tem o erro quadrado médio no teste. Tá? Até se a gente quiser ser aqui, ó, bem legal, teste 0,03. É um pouco mais do que os 10%, né? Porque 10% 0,5, tá. Não tá, vamos dizer que tá bom. Não é um dos melhores, mas também eu não configurei absolutamente nada da árvore no seu random state, certo? E aí eu dou uma olhada aqui. Tá? Para ver a média das previsões. Ficou ali, ó, 0,08, né? Previu alguma coisa, tá tudo certo. Aí o que a gente faz? A gente volta para o data frame original e a gente aplica o modelo para todo o data frame. E armazena uma variável aqui, numa coluna que eu chamei de resultado da árvore, TRI. Uau, que criatividade. Custos operacionais e agora, tá? Eu tenho o pattern return, só que da árvore TRI.
Aí, a pessoa que vos fala, o vosso professor, já vem fazendo modelo há muitos anos. E eu sempre digo, o meu objetivo é fornecer as coisas já encaminhadas para vocês, para que vocês economizem tempo. Então, aquele padrão, ele demonstra um comportamento de regressão à média, tá? Além disso, o que eu sei, tá? Eu sei que eu posso, tá, tentar criar um filtro pós-modelo. E isso você deve fazer sempre. Isso aqui é um exemplo, tá, pessoal? Leandro, mas por que você não pegou aquele valor? Por que você não pegou o outro? Porque não importa, porque isso daqui é um exemplo. E volto no começo do vídeo, que o objetivo desse vídeo é que você entenda os princípios. Porque se você entende o princípio, você vai fazer assim, ó, puta merda, entendi o que o Leandro falou, caralho, agora eu vou poder aplicar essa porra em todas as outras coisas que eu quiser da minha vida. Isso é ser uma pessoa inteligente. Não você ser um preguiçoso, tá, que vem aqui e quer copiar e colar código falando, vamos ter um negócio aqui que funciona para tudo. Não é o perfil do Outspoken Marketing. Então, o que eu estou ensinando a vocês a raciocinar é, eu tenho um modelo, primeiro, eu parti de uma premissa, que era um determinado padrão que teria uma determinada eficiência. Essa premissa se mostrou falsa. Você joga isso no lixo, mostrou falso, não funciona, porcaria de coisa que escreveram aí na internet. Não, calma, né? Tenha humildade. Se a pessoa tinha boa intenção, quis tentar compartilhar alguma coisa, não era exatamente o que a pessoa estava querendo dizer, mas não é que você joga assim fora imediatamente. Você aplica o seu conhecimento quantitativo. Aplica o seu conhecimento quantitativo com um modelo. E aí, com essa saída do modelo, você adquiriu a experiência aqui comigo. E aí você fala, tem característica de reversão à média. Eu posso usar filtros adicionais. Que é o que eu fiz. Aí, o que você faz? Você aplica isso. E quando você aplica isso, e eu já vou voltar para explicar aquele código ali, né? Você tem um modelo que não funciona muito bem aqui. Aí você fala, poxa, o que será, né, que deu errado nesse caso? Porque eu não tinha rodado tudo de novo. Agora que você roda tudo muito bem, você tem um modelo com esse resultado aqui, que você roda desde o começo. Óbvio, ainda tem um drawdown forte aqui. Tudo que está à esquerda da linha pontejada é o período de treinamento. E aqui eu tenho todo o período de teste. Leandro, mas você não testou com validação. Não vou me repetir. Tá? Até porque eu também não fiz nenhum vai e vem. Eu simplesmente apliquei. Então a validação aqui tecnicamente é inútil. Mas, né, para os mais caxias, que não fez validação. Né? Beleza, porque é só um exemplo. Mas já descontado o custo operacional, você bate qualquer fundo que tem aí praticamente Petrobras nesse período de tempo. Bom pra caralho, né? Porque qual foi o nosso esforço? Um modelo com duas variáveis, sem nenhuma otimização e com uma aplicação de uma regra. E qual que é a regra, Leandro? Você falou pra gente que ia falar a regra, você não falou a regra, Leandro. Ora, se a saída da árvore ela for maior do que a média daquilo que é previsto, e esse valor vai ser fixo, e eu tiver 1% abaixo, tá, da média, do RSL, né, da razão entre o preço e a média, é ali que eu compro. Então significa que eu estou numa determinada distância da média, aconteceu aquele padrão. Lembra que eu sempre falo para vocês que os papéis eles têm características de reversão à média. Então, não confunda isso com teoria de regressão de distribuição normal, tá? O fenômeno de regressão à média é diferente. E aí, se ele estiver acima e acontecer o outro padrão, né? Na verdade a árvore ela estiver menor aqui, eu vou, porque aí agora o padrão do cara já não faz mais diferença, porque simplesmente isso daqui virou um resultado do modelo que eu estou trabalhando. E você tem isso daqui.
Tá bom, meus queridos? Então, é isso que acontece quando você tem isso aqui, aí você usa a cabeça e você tem alguma coisa melhor. E óbvio, você tem períodos na qual você não fez o trading, que é quando você vê aqui, ó, totalmente reto o retorno do modelo. Por quê? Porque você não obedeceu a determinada condição. Você pode tentar mudar, você pode tentar, eu não sei o que acontece, mas vamos mudar aqui, essa média móvel está bem pequenininha, porque a gente está acompanhando tudo ali bastante próximo. Mas se eu aumentar isso daqui para 20 dias, eu não sei o que vai acontecer lá com o modelo, tá? Pode ser que não aconteça nada de bom e você tem que otimizar os parâmetros das variáveis, tá? Então aqui continua sendo o padrão, né? A gente viu que ele não muda e com o modelo você vê que ele perde performance, né? Ele fica de lado ali pelos dois tempos, perde performance do teste em relação ao treinamento, mas se você olha pelo teste ele fica no 0 a 0. Tá? Ou seja, você precisa então dar uma configurada nessa árvore para sair melhor. Naquilo que eu falei para vocês que eu otimizei para a Petrobras, propriamente dito, você tem aquilo que interessa. E aí, agora a partir disso, você tem a base, duas variáveis que têm um potencial para ser realmente efetivas, você junta com as outras variáveis e aí você nada de braçada nesse mundo quantitativo. Beleza, meus queridos? Um grande abraço para vocês. Se inscrevam no canal, lembrem sempre disso, tá? E sejam muito bem-vindos ao Outspoken Market. Um grande abraço. Tchau, tchau.